Nova CRF 300 F 2026, evolução da 250, a moto melhorou bastante. Suspensão dianteira mais firme, tá? O novo motor 300, mais potente, e agora com radiador de óleo, vai fazer muita diferença aí, vai tornar o motor ainda mais durável. E outra coisa, câmbio de 6 velocidades, tá? Então sai o câmbio de 5 marchas, passa a ter 6 marchas. Um novo peão de 14 dentes, tem marchas mais longas, você consegue esticar mais as marchas. Outra novidade aqui, o link da suspensão aqui, o ProLink, agora é feito de alumínio. Uma outra novidade aqui da CRF 300, tá no descanso, tá? Era uma reclamação antiga, que ele atrapalhava nas curvas para a esquerda, em valas, ó. Agora ele tá nessa posição aqui acima da balança, parecido com as motos, as importadas, as CRFs importadas, tá? A moto tá muito bacana, muito boa de andar. Para quem quer entrar no mundo das trilhas aí, uma excelente opção.